Hoje nós vamos fazer a nossa primeira videoaula sobre o capítulo 5 de literatura. E nesse capítulo 5 a gente vai iniciar a literatura portuguesa com o meu amado escritor que eu adoro, que é o Fernando Pessoa. E vamos falar também de uma outra escritora portuguesa muito importante, que é chamada de Bela Espanca. Antes da gente iniciar o capítulo 5 propriamente dito, nós vamos fazer uma revisão do que a gente tem aprendido, né? O que nós aprendemos de literatura ao longo do mês de fevereiro e março. Vocês estão lembrados? Que a gente fez um estudo das vanguardas europeias. Nós nos dividimos em grupos, vocês se dividiram em grupos, cada um ficou responsável para trazer informações importantes dessas vanguardas. Depois nós socializamos as características das vanguardas e aqui agora nós podemos falar um pouquinho sobre elas. Então, quais são as vanguardas estudadas? Estão lembradas? Que foram o cubismo, falava que essa vanguarda europeia ela é muito voltada para as questões geométricas, para as figuras geométricas. Nós falamos do futurismo, que o nome mesmo já fala, né? Essa vanguarda ela tem relação com a velocidade, com a maquinidade. Nós estudamos o dadaísmo. O dadaísmo foi uma vanguarda europeia que queria chocar o seu público com figuras exóticas, diferentes. Nós falamos sobre o surrealismo, né? O surrealismo trabalhava o surreal, as teorias de Freud, e esse surrealismo se expressou muito bem na forma de arte em geral, na pintura, na escultura, o expressionismo, o fauvismo, enfim. Nós trabalhamos as vanguardas, que é a matéria da nossa prova P1, né? Quando vocês puderem, tiver uma oportunidade de voltar e estudar um pouquinho, vai lá naquele quadro do quadro explicativo que tem no SAS, porque essa matéria das vanguardas europeias, ela não é uma matéria propriamente dita literária, mas ela é voltada para as artes em geral, que estava acontecendo na Europa. E essas vanguardas europeias, elas tiveram muita influência aqui no modernismo no Brasil, que é o nosso próximo capítulo, capítulo 6 e 7, onde vamos mostrar como que essas vanguardas influenciaram os poetas do início do século XX, principalmente os poetas iniciais aí, que foram Oswald de Andrade, na pintura Tarsila do Amaral, o Mário de Andrade depois com suas obras. Então, nós estudamos primeiro as vanguardas europeias, para entender o movimento do modernismo no Brasil. E agora, antes de começar também esse modernismo no Brasil, nós vamos estudar os autores portugueses importantes, começando aí com esse poeta maravilhoso que é o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, junto com Camões, junto com Mário de Sá Carneiro, eles são poetas importantíssimos na literatura. Quero abrir um parênteses para falar que Fernando Pessoa é o meu escritor preferido. Adoro Fernando Pessoa. Eu acho ele foi um poeta muito sensível, muito introspectivo, sempre falando sobre a pátria, né, sobre Portugal, sobre o ato de fazer poemas. Ele é um poeta que trabalhou até astrologia, ele era muito místico, então esse poeta tem um lugar assim no meu coração, eu gosto muito dele. Então, eu vou iniciar lendo para vocês, tentando declamar para vocês um poema que eu gosto muito dele, que chama Isto. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto, com a imaginação. Não uso o coração.
tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como sobre todas as coisas ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não é ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é, sentir, sinta quem lê. Então, esse poema eu acho que retrata muito bem a gente valorizar a escrita, né? A arte de escrever poemas, de escrever um bom texto dissertativo. Então, eu percebo nesse século XX, mas que o Fernando Pessoa ele mostra com a importância e dá esse valor ao ato da escrita, que é a metalinguagem, né? Falar da própria escrita. Então, eu gostaria de iniciar com esse poema que eu gosto muito. Vamos lá. O Fernando Pessoa, ele fez uma poesia muito vasta, porque ele escrevia por ele mesmo, com o nome de Fernando Pessoa, e ele escrevia com os heterônimos, que ele criava personagens que ele denominou, né? Ele criou personagens para criar outras obras, mas no fundo era ele mesmo que fazia a sua obra, a sua escrita. Então nós temos dois conceitos importantes que são, vamos ler aí no slide, ortônimo é o equivalente ao nome real do autor, que escreve utilizando pseudônimos ou heterônimos, como é o caso de Fernando Pessoa. Então, é o nome real dele, né? Ele está fazendo a poesia por ele mesmo. Até fala, Fernando Pessoa por ele mesmo. E nós temos, depois, quando ele cria os seus personagens, que são os heterônimos, que consiste em multiplicar o eu poético a fim de buscar refletir sobre o mundo moderno fragmentado. Esse conceito está vinculado ao projeto literário de Pessoa, que criou diversas personalidades poéticas. Então, as criações dele, que são chamadas de heterônimos, com os nomes de os mais importantes, Alberto Caeiro, Bernardo Reis, aqui está dando... Opa, vamos voltar aqui. Alberto de Campos, deixa eu voltar. E, então, os 4 principais, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Bernardo Soares. Tinha me fugido aí o Álvaro de Campos, que são os 4 heterônimos principais de Fernando Pessoa, cada um com sua personalidade própria, cada um com a sua forma de fazer poesia. Mas todos, né, a sombra de realmente Fernando Pessoa. Aqui eu selecionei também para vocês trechos de poemas de Pessoa que eu acho interessante, que são: ó terra de Portugal, ó terra onde nasci, por muito que goste delas, ainda gosto mais de ti. Como eu falei no início aí da minha aula, o Fernando Pessoa ele era muito nacionalista, ele ficou muito tempo fora, ele morou fora, morou nos Estados Unidos, mas mesmo assim ele não esquecendo que era Portugal. Então ele sempre estava fazendo um poema, posso até arriscar dizer ufanista, né? Que é aquele amor da sua pátria. Um outro trecho que eu gosto muito, que ele, quando ele fala, tenho em mim todos os sonhos do mundo, bem intimista, né? Que ele sonha e ele deseja as coisas e ele demonstra muito bem isso em seus poemas. Dar a cada emoção uma personalidade, a cada estado de alma para alma, né? Aqui ele, como ele é muito intimista e como ele valoriza isso tudo, né? Essa questão dos seus textos mais voltados para uma análise íntima. Então, gente, dando continuidade aí à nossa aula, vamos para um outro poema dele que eu gosto muito, que é a Autopsicografia. O poeta é um fingidor,
finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Que escreve, na dor lida sentem bem, não as que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas, ter a razão, esse comboio de no coração. Então, aqui, o Fernando faz ele, né? O ser humano, né? O poeta, um fingidor, finge que não sente uma dor, mas essa dor, muitas vezes, do amor, a dor da perda, a dor da solidão, mas segue a roda da árvore, fala aqui, ó, gera razão, esse comboio de como se chama o coração, apesar de tudo que a gente possa passar, da perda do amado, do amigo, continua firme e vai seguindo a sua vida. Eu acho que ele quis mostrar isso aí, nesse poema. Ele, né, tipo uma caricatura dele, não sei, achei interessante a imagem, mostra as almas, por isso ele criou vários personagens, né, eu pensei dentro das almas, tem várias almas, vários, vários poetas dentro de um só. Então aqui nós temos essa tela, um pouquinho meio das características mais marcantes os principais temas e suas características. Né? Ele, aquela ação de sempre estar em busca de a consciência do absurdo da existência, questiona o próprio fato de estar neste mundo, né? As questões de vida, de morte, tensão, sinceridade, fingimento, consciência, inconsciência, vontade, esperança, desilusão, antissentimental da emoção. Eu acho que ele é muito sentimentalista, mas sem mostrar essa emoção. Está negativo, o herói, em si mesmo, outros tédio, a metafísica, dor de viver, a ascendente, o que vai além da vida, né, o que transcende essa vida humana, nós temos aqui, ele fala isso e ele faz uma obra. São as principais características de Fernando Pessoa. Bom, espero que vocês tenham gostado desse pessoa e o que eu aconselho é a videoaula que está no início do capítulo, ler sobre o Fernando Pessoa, que eu indico as atividades e finalzinho da nossa aula da explanação do capítulo fazer. Este capítulo abordou parte do que você saber em relação àquele autor, aquele poeta estudado. Então, falar sobre o principal. A nossa primeira aula, essa escritora que eu gosto muito, muito também, que ela também faz modernismo. Ela é considerada a principal do modernismo português, junto com Fernando Pessoa e Mário séculos atrás.
considerada uma mulher à frente do tempo, naquela época, iniciozinho do século, ela estudou letras, ela fazia isso, ela era considerada uma mulher independente, uma mulher diferente que estavam vivendo. Em comum também, às vezes, é uma escritora que fez sonetos, contos e poemas eróticos naquela época, era também algo bem diferente e bem da época, né? Soneto, eu falo, ela fez para lembrar o soneto, dois quartetos e dois terços. Então, dois quartetos, o primeiro a primeira verso, depois quatro quartetos, e depois são três linhas que são dois terceiros. Isso que é o soneto que a Flor Bela Espanca usou. Aí tem uma foto dela, né, da Flor Blanca. Ela foi uma mulher que morreu muito jovem, morreu aos 6 anos, e deixou seu legado. Por volta de 8 anos de idade, ela escreveu seu primeiro poema, que era A Vida e a Morte. Infernal inimiga, a vida é o sorriso, e a morte da vida a guarida. A morte tem os seus desgostos, a vida tem os felizes, a cova tem a tristeza, e a vida raízes. E a morte são o sorriso lisonjeiro, e o amor tem o navio marinheiro. A foto dela, criança, não sabe se é correta, se ele realmente escreveu aos 8 anos, mas encontrei dela, né, ainda tão criança. E Emma tem muito a ver com pensar que é irmão, que ela amava muito, esse acidente de avião, e veio a falecer, e ela é alcoólica, e nós temos esse país também. Aqui, para a gente descontrair um pouquinho, eu achei essa sobre Fernando Pessoa. Tem até uma questão no livro de vocês. A tira diz o seguinte: tem essa frase. Na verdade, não só rosquinhas este por 4 pessoas. Meu nome é Álvares de Campos. Então, eu não sou o Fernando Pessoa, eu sou um heterônimo dele, né? Eu sou o Álvares contra mesmo. Aqui, gente, antes de finalizar, eu usei duas questões e sobre o Fernando. A primeira é a seguinte: aquele poema, né? Nesse poema, você tem uma questão sobre que é a autopsicografia, em que? Mas vamos ler o poema primeiro. O poeta não completamente que chega a fingir que é dor, que devera sente. E os que leem o que dor, e as escadas de roda giram a razão. Esse comboio visão do seu lírico sobre outros com quem convive. O poema tecerá considerações sobre a subjetividade do próprio leitor,
O ponto de leitores em potencial será considerado amor? Então, vocês devem estar pensando aí uma resposta coerente aqui. Pode pensar aí um pouquinho, mas a resposta correta seria a letra B. O poema será a consideração da subjetividade. Depois nós temos uma mais teórica. Vamos lá. Cada para eu ler. Uma poesia da chamada poesia profunda, ou seja, a poesia que os essa profunda poesia romântica, poesia moderna também não. Tem uma abordagem introspectiva, sim, mas ela não é só de a segunda opção, fenômeno da anime, sua obra. A pessoa que ela Bernardo Reis, Álvaro de Campos, esse último considerado um alter grego do escritor. Isso ficou de fase religiosa, a fase existencial, a fase não. Fernando Pessoa não teve a fase religiosa. Foi um dos diretores da Reveu, o mais influente. Sim, tem a revista Orfeu como uma das principais movimentos. As características da obra de Fernando Pessoa, saúde de pessimismo, que esse vai ser decadência, com a vida, do vício, na alternativa não está correta. Dos que mais se a proposta correta, a letra 4. Ok. Bom, então eu espero. Deixa eu pôr minha carinha grande aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira videoaula sobre o capítulo 5, autônomo, né? Bela Espanto. Aguardo vocês para as dúvidas. Nossa unidade aí, a nossa matéria. Estudem, estou com saudade de todos vocês. Em breve estaremos juntos. Fiquem bem carinhosos.